Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E aí? Por acaso você já ouviu falar no Afeganistão? Bom, provavelmente sim. E, possivelmente, o seu conhecer deste país asiático, por muitas vezes, está diretamente relacionado aos conflitos que emergiram na nação, principalmente após os atentados de 11 de setembro de 2001, que ocorreram lá nos Estados Unidos e, de fato, foi coordenado pelo grupo terrorista Al-Qaeda, do conhecido líder Osama Bin Laden. Mas o que o ataque às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos tem a ver com os conflitos que ocorrem no Afeganistão que presenciamos até hoje? Em certa medida, quase tudo. Mas, antes de construir esse aporte histórico, vamos contextualizar um pouquinho esse rolê. Olha só, o Afeganistão, em 2001, ele era governado por um grupo fundamentalista. Aliás, o fundamentalismo carrega consigo pessoas que levam os princípios basilares de sua crença e de sua fé até as últimas consequências. Normalmente, os fundamentalistas, eles estão associados à intolerância e ações violentas. Bom, e no caso do Afeganistão, o grupo que governava eram os talibãs, que inclusive na língua pátia, na língua afegã, significa estudantes, e nós iremos ver por que estudantes. Mas de onde vieram esse grupo e por que governavam o Afeganistão em 2001? Pois é, para a gente discutir um pouquinho, nós temos que voltar à história, principalmente no período de Guerra Fria. E, como todos aqui já sabem, os territórios espalhados no mundo eram normalmente disputados, ora pela União Soviética, ora pelos Estados Unidos da América. Claro, os territórios da Ásia Central, onde está o Afeganistão, eram pontos de disputa. Afinal, quem não queria ficar perto do Oriente Médio, repleto de petróleo? E quem não queria ficar perto dos movimentos estratégicos da Ásia Oriental? Pois é. Antes de continuar essa discussão, vou trazer aqui uma observação. Imagine que você quer o território de alguém e que este território seja desconhecido por você. Você não conhece o território, porém sabe que tem pessoas neste território que, em nome de um Deus, estejam dispostas a se sacrificarem, a tirar a sua própria vida para defender um Estado. E aí, o que você faria? Claro, eu não sei, mas os Estados Unidos sabiam muito bem o que fazer. Pois, com a invasão soviética, Guerra Fria, amores, no território afegão, em plena Guerra Fria, em pleno auge, por volta de 1979, os Yankees armaram, a partir da Operação Ciclone, nome extremamente sugestivo, armaram os Mujahidins, que numa tradição literal do árabe, é um combatente que esteja disposto a lutar pela sua terra. Então os Estados Unidos armaram uma espécie de guerreiros santos. Pois é, esse lance de armar essas milícias deu tão certo que durante toda a década de 1980, tanto a CIA, bem como os serviços secretos do Paquistão e de outras nações europeias, acabavam sempre armando essas milícias para combater as tropas soviéticas. Aqui vale um ponto de análise acerca da autodeterminação dos povos. Pois, desde o fim do século XIX, com os processos neocoloniais,
Muitos territórios asiáticos, territórios africanos, enfim, outros territórios, nunca mais foram, digamos, autorregulamentados pelos seus povos, mas sempre pensados por nações e interesses externos a eles, que, a partir desses interesses, digamos, estritamente geopolíticos, as nações que invadiam os novos territórios pensavam em movimentos para atender apenas os seus interesses, e nunca os interesses daqueles que lá se encontravam. Voltemos ao Afeganistão para nós entendermos um pouquinho. Pois é, a década de 80 também representa, digamos, o início do fim do governo soviético. E com esse fim, todos os países que faziam parte da rede tentacular soviética, nós sabemos que começaram a ficar órfãos de investimentos e, principalmente, sofriam com a ausência de líderes, principalmente líderes fortes. E a geopolítica sempre nos mostrou que na ausência de alguém forte no comando, outras forças vão disputar o poder. Sim, com o Afeganistão não poderia ser diferente. Não teria como, pois com a retirada do governo soviético de seu território, querendo ou não, ocorreu um vácuo no poder e, como todo anseio humano, a corrida para assumir esse posto iniciou-se. A diferença é que agora os mujahidins estão armados até os dentes. Mais uma vez, os protagonistas da Guerra Fria jogaram bombas e a fumaça culminou numa guerra civil pelo poder. Sim, da mesma maneira que, digamos, ocorreu em muitas nações do continente africano, essa disputa pelo poder no Afeganistão não fora diferente. Perceberam? Os Estados Unidos armaram milícias para combater um Estado que era o seu rival. Depois que esse Estado saiu, no caso, a União Soviética, as milícias armadas pelos Estados Unidos continuaram armadas. É tipo jogar carne crua para leões com fome. Pois é isso que estava acontecendo. Como o Afeganistão estava passando por essa situação de conflito, por essa situação de ausência de poder, qualquer um podia assumir. Tava uma zona, e nesse caso, discursos radicais, a gente sabe disso, costumam ser bem-vindos para a população. Por exemplo, discursos do tipo: temos que ajustar essa zona que está aí. Ou, por exemplo, só é possível organizar a partir de um governo forte, que não tenha medo da oposição e que seja abençoado por Deus. Se isso lhe trouxe para alguma referência, já logo lhe digo, a culpa não é minha, mas sim da própria história. Bom, como a guerra civil estava ocorrendo no Afeganistão e deixando a população super mal, civis e mais civis sendo mortos por interesses ocidentais, isso fez com que um grupo de mais ou menos 40 a 50 estudantes dos Mujahideen, em 1994, viesse a se reunir em torno de duas figuras, o Mullah Salam Zaef e o enigmático Mohammed Omar. Pois é, o Talibã havia sido criado como uma alternativa forte e de rigor religioso para combater os desmandos que a guerra civil vinha gerando no país. Era uma espécie de terceira via na disputa pelo poder. Nem União Soviética, nem Estados Unidos. Como nada nessa vida se mantém sem capital, logo os talibãs decidiram instalar postos de controles, tipo checkpoints. Era uma espécie de pedágio que acabou oferecendo capital na manutenção dessas milícias. E, naquele momento,
Em 94, os talibãs contavam muito com o apoio da população local. O que, de fato, demonstra mais uma vez que estados paralelos surgem quando o Estado não olha para os seus. Era o tempo perfeito que os talibãs precisavam, pois de 40, 50, 60 estudantes, o grupo somou-se a centenas de combatentes, que dia após dia eram educados, eram ensinados sobre uma forma de radicalização do Alcorão, no que nós chamamos de madraças, que eram mistura de colégio com seminários. Por isso, essa galera chamava Talibã, por isso, estudantes. E com isso, cidade após cidade, os talibãs começaram a dominar o Afeganistão. Até que em 1996, eles assumem o controle total do país. Pois é, mas como esse grupo, que fora criado pelos Estados Unidos, passou de aliado para inimigo? Eu poderia, por exemplo, reduzir este vídeo aqui com o mais óbvio possível, que seria: se você não fizer aquilo que combinamos, vira o seu inimigo. Tudo bem? Bom, e de fato foi isso mesmo. Mas Estados Unidos, o monstro já estava criado. Aliás, Tio Sam, você criou vários monstros ao redor do mundo. Os Estados Unidos é tipo aquela criança que não tem amigo. E aí, por ela não ter amigo, mas ser rica, ela vai e compra todos os brinquedos da loja, só para que as outras crianças brinquem com ela. Esses são os Estados Unidos. Lembra quando começamos a nossa conversa e eu falei do Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda? Pois é, ele é um dos personagens que também se resultaram de avanços imperialistas dos Estados Unidos sobre os territórios asiáticos. Pois quando os Yankees começam a atacar o Afeganistão e, claro, principalmente o Talibã, eles acusam o Talibã, como de fato for assim, de fornecer abrigo para o Bin Laden nas montanhas do norte do Afeganistão, que eram utilizadas como espaço de treinamento de guerrilha. Olha, isso era apenas o resultado de algo que já vinha acontecendo desde 1996. Aliás, 1996 é o ano em que o Talibã assumiu o controle total do Afeganistão. É uma data muito importante. E com isso estabeleceu no Afeganistão um regime teocrático. Pois é, com uma interpretação extremamente radical do Alcorão, que a gente chama de Sharia. O que para eles não foi muito difícil, pois aquelas escolas, seminários, enfim, as madraças já doutrinavam a seu bel prazer as gerações que estavam chegando. E o papo dessa galera era claro: exterminar qualquer infiel, principalmente aqueles que aceitem os valores ocidentais. Além, claro, de perseguir mulheres. O Talibã persegue mulheres assim de maneira muito clara, como, por exemplo, proíbe elas de frequentar escolas, de trabalhar, enfim. Agora imagine os Estados Unidos na mesa do psicanalista, e aí ele dizendo: caraca, eu criei um monstro. Aliás, mais um monstro. Criei monstros onde crianças, mulheres, professoras estão morrendo devido à minha criação. E aí o psicanalista vira para os Estados Unidos e diz: Estados Unidos, carregue a sua culpa. Com o atentado às Torres Gêmeas, a jogada no tabuleiro geopolítico se apresentou. Os Estados Unidos, então,
invadiram o Afeganistão em 2001, contando com o apoio de lideranças europeias. E, de fato, com essa invasão estadunidense, acabaram com o Talibã, que, embora saiu do poder central, nunca deixaram de atacar espaços no Afeganistão como um grupo insurgente. Eles adormeceram o Talibã. Tanto que muitos territórios ao longo da história ainda estavam sob a tutela, sobre a gerência dos talibãs. A partir de então, os Estados Unidos iniciam a ocupação do Afeganistão. Mas, como tudo tende a ter um fim, mesmo com mais de 20 anos de ocupação, a maior ocupação, superando a própria ocupação no Vietnã, a ocupação estadunidense terminou. Entretanto, a ocupação estadunidense terminou. O Talibã não. Que mesmo estando militarmente mais fraco do que 20 anos atrás, ainda assim eles estavam lá, tipo congelados, esperando o momento do retorno. A saída das tropas estadunidenses do território afegão vem sendo negociadas nos últimos governos, no governo de Obama, Trump e Biden, que inclusive colocaram na roda de negociações líderes talibãs, que em seus discursos os líderes talibãs assumiram por documentos que não atacariam tropas estrangeiras e iriam garantir uma saída pacífica, uma transição. Gente, aqui é um ponto importante a se pensar, pois você está negociando com um grupo radical. E o xadrez mundial, ele é feito de blefes. E se tratando de um grupo fundamentalista, o papo é outro. Percebam, conforme as tropas estrangeiras vinham saindo do território afegão, o Talibã avançava. E conforme o grupo chegava em alguns espaços que durante 2 décadas estavam sob a tutela de outros países, os talibãs, pasmem, eram recebidos com alegria pela população local, o que é extremamente preocupante. E esta população começava então a se organizar e começa a se ajustar a esse novo prisma político. A saída completa dos Estados Unidos será realizada até 11 de setembro de 2021, não à toa. E Biden, quando questionado sobre essas tensões que estão acontecendo no Afeganistão, disse: é hora dos afegãos lutarem por si mesmo. Meu amigo, vale lembrar que a criação se deu no embrião da Guerra Fria, a criação do Talibã. E essa criação serviu apenas os interesses dessa bandeira azul e vermelha. E agora, depois disso tudo, quem vai pagar as contas são professores, mulheres, crianças? A retirada dos Estados Unidos é muito parecida com a saída da antiga União Soviética no fim da década de 80, que deixou o Afeganistão mergulhado numa crise política, numa crise econômica e numa crise social. Com isso, o tio Sam, nesse momento, disse que não irá abandonar o Afeganistão, tal como a União Soviética fizera, a ponto de realizar uma transição política, sempre pelas vias diplomáticas, voltadas para a prestação de assistência financeira, assistência técnica, humanitária ao atual governo, mantendo um contingente mínimo de segurança para o povo. Mais uma vez, um outro país dependendo da ajuda daquele que o destruiu. Pois é, a colônia, como sempre, presa a uma metrópole. Um grande abraço, galera, e vamos juntos até o final.